Bom, todo mundo ali, né, se pergunta como que eu faço para aumentar minha memória, tá? Só liguei o ar aqui um pouquinho, está bem quente, inclusive em Porto Alegre, né? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar qual tipo de memória, né? Então, memória episódica. Aqui nós temos o exemplo, por exemplo, da queda das Torres Gêmeas, né? Então, um de nós vai se lembrar que estava em Porto Alegre, estava deitado na cama assistindo televisão. E, de repente, né, foi interrompida o jornal, que seja o que a pessoa estava vendo, para o atentado terrorista. Mas não podia lembrar exatamente qual é o programa, nem se naquele dia fazia frio ou calor. Então, por mais que haja um conteúdo emocional de uma valência muito forte nessa memória, a gente perde detalhes. E o nosso cérebro pode fazer o seguinte: ele pode também reconfigurar esses detalhes, né, trazendo memórias falsas. Por exemplo, a gente pode ouvir que naquele dia eu não estava vendo o jornal, estava vendo desenho. E aí todo mundo vai falando, uma hora você acredita nisso, né? Isso é um grande problema que a gente tem, por exemplo, na psicologia criminal. Então, muitas vezes a pessoa ela acaba usando ali a memória dela para, por exemplo, reconhecer, né, um criminoso, mas essa memória dela pode não ser tão confiável ali pelo susto que ela levou na hora, né, por contingências que levam ela a crer num determinado preconceito quanto à aparência do criminoso e por aí vai, tá? E você ter memórias muito fortes também de determinados eventos é ruim. Porque, por exemplo, você pode ter uma memória muito emocionante, um acidente de carro, né? Uma memória ali muito ligada a algo que traz dor, traz sofrimento, né? Traz desprezo, tá? E por aí vai, né? Então a gente tem que também perceber que nem sempre falar que mais memória é melhor, né? O que muita gente quer é aquela memória mais semântica. Eu consigo decorar um livro inteiro, né? Então a gente quer memórias mais específicas, que são muitas vezes, né, correlacionadas à capacidade, né, de atributos ligados à inteligência do indivíduo, tá? Mas não necessariamente a gente quer memórias de eventos, né, ou apenas memórias ali de condicionamentos. Então, qual memória que eu estou me referindo, né? Esse suplemento melhora a memória, tá? Mas qual memória você está falando para mim? E como que você viu isso? Isso é importante também, né? Fora que nós vamos ter memórias de curta e longa duração, que estava no slide anterior, né? Então, eu tenho uma memória de curto prazo e eu tenho mecanismos que podem fortalecer essa memória de curto prazo, tornando ela uma memória de longo prazo. Então, essas memórias não declarativas, né, elas são divididas na memória procedural, né, que é o que eu falei: tocar piano, jogar bola, amarrar o cadarço, né, andar e por aí vai, tá? Ali além do condicionamento. Eu tenho a memória de trabalho, né? Então, essa memória procedural é uma memória de trabalho e ela é um exemplo de memória de longo prazo. Então, andar de bicicleta tu não esquece, né? Na hora que tu aprende a tocar violão, tu não vai esquecer. Claro, tu pode esquecer, né, alguns acordes específicos de uma música, mas a técnica mesmo você não vai esquecer, né? Você vai falar: não, eu lembro exatamente o que é um sol menor. Eu lembro exatamente a maneira como eu pego o violão e faço uma pestana. E por aí vai, tá? A memória de curto prazo ela sobrevive à distração. E ela pode durar de minutos a horas sem esforço consciente, né? Você pode esquecer o que você comeu 2 dias atrás, né? Mas quando tem algum evento muito forte, eu lembro que eu estava comendo quando meu namorado, minha namorada ali me pediu em namoro, né? Aí você tem um evento mais forte ali. Então você provavelmente vai guardar, tem uma capacidade melhor de guardar o que aconteceu. Mas lembra que a longo prazo, né, nossas memórias podem nos enganar também. E ali, essa minha ideia de memória, né, ela pode ser sobrepujada por outras ideias falsas que não representam, na verdade, o que foi a realidade daquele momento,